sobre o Fiagro Vigia 11, também atualizar vocês sobre a situação com respeito aos calotes da cooperativa Languiru e o que é que a gestão ela tem feito. E o resultado desse mês de agosto do Vigia 11 foi muito bom, diferente aí de algumas especulações que alguns investidores e até analistas estavam fazendo sobre o Vigia 11 diminuir os seus rendimentos. Isso não aconteceu e o Vigia 11 ele acabou assim lucrando muito mais do que o esperado. Eu vou compartilhar aqui com vocês essas informações. Essa notícia ela menciona que o Vigia 11 ele teve seu maior lucro desde o mês de março desse ano de 2023. Aqui embaixo ele menciona o seguinte: o Fiagro Vigia 11 divulgou seu relatório gerencial referente ao mês de agosto e o fundo ele teve um resultado mensal de 12,49 milhões de reais, aproximadamente 5% maior do que no mês anterior, que foi de 11,87 milhões. E esse foi o seu segundo maior lucro desse ano de 2023, só ficando atrás aqui do mês de março, que ele havia lucrado, no caso feito uma receita de 15,86 milhões de reais. As receitas do Vigia 11 somaram 14,53 milhões de reais, no caso a sua receita bruta, e o fundo ele manteve a sua distribuição de dividendo de 13 centavos por cada cota, que já é o terceiro mês consecutivo que ele tem feito isso. E seus rendimentos serão pagos exatamente no dia de hoje, dia 20 de setembro, que ele pagará assim 13 centavos por cada cota. Então, se você quiser saber qual o rendimento que você vai receber, é só pegar a sua quantidade de cotas que você tem do Vigia 11 e calcular em cima desses 13 centavos. Assim que você receber, pessoal, esses dividendos, ou você já reinveste no próprio Vigia 11, ou senão você compra outro fundo, né? Mas o importante é sempre você estar assim reinvestindo os seus rendimentos. Vindo aqui agora, pessoal, no site Status Invest, vamos ver aqui alguns indicadores do Vigia 11. Depois vamos aqui no seu último relatório gerencial que saiu semana passada, no dia 15. Tem algumas atualizações, algumas mudanças que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Vigia 11 no dia de ontem, terça-feira, ele fechou valendo aqui R$ 9,33, está com dividend yield aqui de 18%, já pagou nos últimos 12 meses no acumulado R$ 1,68. Descendo aqui podemos ver que ele ainda está com desconto de 2%, se levarmos em consideração o seu P sobre VP, e o seu preço justo seria aqui os R$ 9,51. Então ele ainda está sendo negociado com desconto. Fiagros, assim como fundo de papel, é sempre aconselhável você comprar eles no seu preço justo ou abaixo do seu preço justo, mas nunca pagar ágio, né? No caso, pagar mais caro do que ele realmente vale. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 822 milhões, tem um pouco mais de 47 milhões em caixa e é o Fiagro que atualmente tem o maior número de cotistas, 138 mil. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária. Como eu já mencionei, ele vai pagar aqui 13 centavos exatamente no dia de hoje. Então, assim que começar a negociação na Bolsa de Valores, você provavelmente já receberá aí, se você tiver algum aplicativo que fala sobre fundos imobiliários, onde você faz ali o seu controle, você receberá uma notificação que seus rendimentos do Vigia 11 já caíram na sua conta da sua corretora, e dessa maneira você já pode assim movimentar. O aconselhável, como eu mencionei, é sempre reinvestir, seja no próprio Fiagro ou em outro ativo, mas sempre reinvista, nunca saque o valor. E esse dividendo aqui de 13 centavos vai corresponder a um rendimento no mês de 1,36%. Aqui no relatório gerencial, pessoal, tem algumas mudanças que eu vou compartilhar aqui com vocês. Atualmente, o Vigia 11 ele só investe em CRAs, que são os certificados recebíveis do agronegócio. Atualmente ele tem aqui 29 ativos, com um total investido de 889,4 milhões de reais. O restante está disponível aqui em caixa para futuros investimentos. Esse dividendo que ele vai pagar no dia de hoje está equivalendo a uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,5%, tirando como referência, no caso, a sua cotação base de R$ 9,52. Então ele tem conseguido superar o CDI tranquilamente. Aqui embaixo nós podemos ver algumas movimentações que a gestão ela realizou, já que ela tem assim procurado diminuir a sua exposição, ou no caso a sua concentração em alguns devedores. Ele menciona aqui que no mês de agosto o fundo ele adquiriu 8 milhões do CRA Coagril com CDI mais 5%. Ele também aqui adquiriu 14 milhões do CRA Netcope com CDI mais 5% também, e o fundo ele vendeu 33,5 milhões do CRA da Bela Agrícola 2 e 3,6 milhões do CRA da Fiagril 2. Atualmente, uma das suas maiores concentrações estão exatamente nesses dois devedores,
especialmente aqui na Bela Agrícola. Podemos ver que ele diminuiu bem, vendendo aqui 33,5 milhões de reais. E a gestão, ela continua aqui mencionando que ela tem feito todos os esforços possíveis para poder diminuir nesses e em outros ativos a sua concentração e assim aumentar a sua diversificação. Lembrando que diversificação é muito importante para poder minimizar eventuais riscos do fundo. E aqui embaixo ele menciona sobre a situação, da cooperativa Languiru. Então, como ele já havia mencionado nos seus relatórios gerenciais passados, a gestão ela permanece, no caso, acompanhando os próximos passos da cooperativa, com uma apresentação para poder liquidar os valores que a Languiru ela não pagou para o Fiagro Vigia 11. E para fazer isso, ele menciona aqui que será utilizado para a quitação de suas dívidas, a venda de parte dos seus ativos. E aqui no final, ele menciona que a gestão ela segue em busca da satisfação, ou no caso do pagamento, da parcela por meio das garantias constituídas. Se descermos aqui no final do relatório gerencial, nós podemos ver quais foram as garantias que a cooperativa Languiru ela deu para o Fiagro Vigia 11 caso ela não honrasse com seus compromissos de pagar mensalmente, no caso, a sua dívida, seja os juros mensais ou as amortizações que ela também tem que realizar no decorrer do tempo. Por exemplo, aqui nós podemos ver algumas garantias. Tem como garantias o penhor agrícola de produtos da Languiru, a cessão judiciária de direitos creditórios decorrentes da venda da Languiru a seus clientes, tem o aval do presidente e do vice-presidente da cooperativa Languiru, e uma outra garantia que há pouco tempo foi acrescentada tem a ver aqui com a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos. Então a Languiru ela pode assim vender seus maquinários, seus equipamentos que atualmente ele tem, para poder pegar esse dinheiro dessa venda e honrar o compromisso que ele tem para poder pagar com o Fiagro Vigia 11. Voltando aqui, pessoal, estou aqui no demonstrativo de resultados do Vigia 11 desse mês de agosto. Como já mencionado, ele teve assim o seu maior lucro desde março desse ano, somando aqui uma receita bruta de 14,53 milhões de reais e sua receita líquida foi de 12,49 milhões de reais. Ele distribuiu o valor de 11,23 milhões de reais. Então podemos ver aqui que ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. Uma diferença aqui de aproximadamente mais de 1,2 milhões de reais. Então, muito positivo aí para o Vigia 11. E descendo aqui, nós podemos ver que ele ainda tem uma reserva acumulada de 6 centavos por cada cota. Anteriormente, era de 3 centavos, então ele conseguiu assim aumentar. Isso é muito positivo porque ele pode assim continuar pagando esses 13 centavos em rendimentos, mesmo com a questão aí da Languiru. E descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que ele ainda tem algumas concentrações, como por exemplo aqui da Bela Agrícola, de 148 milhões, porém ele diminuiu bastante. O PL atualmente aqui desse CRA é de 18,10%. Anteriormente era de 22% e alguma coisinha. Então ele já conseguiu assim diminuir consideravelmente. Tem esse outro aqui também da Codribar, que ele ainda está com uma concentração de 14,77%. Mas como eu mencionei lá no início, ele tem aí vendido, especialmente esses que ele tem concentração, para poder diminuir essa questão e dessa maneira poder diversificar. Um fato importante também é com respeito ao CDI. O CDI ele segue a taxa Selic. Então todos os CRAs atualmente do Vigia 11 estão indexados ao CDI. Se a taxa de juros agora na próxima reunião do Copom vier a diminuir, possa ser que já no próximo mês o Vigia 11 venha a ter uma receita um pouco menor. E isso devemos esperar para realmente ver no relatório gerencial do mês de setembro, Mas como ele tem aquela reserva acumulada, pode ser que ele consiga manter ainda os seus rendimentos até o final do ano, nesse preço aí de 13 centavos por cada cota. Então, pessoal, essas são algumas atualizações que gostaria de compartilhar com vocês com respeito ao Vigia 11. Eu pessoalmente gosto desse fundo. Ele é arriscado sim, quem entra nele tem que saber dos eventuais riscos que ele tem, porém quem busca aí uma boa rentabilidade é um ativo muito interessante para essa questão. Lembrando que sempre que você investir em fundos ou fiagros considerados arriscados, tenha uma posição pequena, não concentre os seus investimentos nesse tipo de ativo, o que pode dar ruim e a sua carteira vai sofrer bastante se você tiver uma concentração em ativos como o Vigia 11, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.